Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula hoje. A apostila é 3, atividade 3, doenças causadas por protozoários, está na página 13. Tá? Para a gente começar, as doenças que estão na apostila, elas são citadas 3. A malária, doenças de Chaga e giardíase, tá? Mas a gente vai assistir um vídeo sobre algumas doenças. E aí galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. Hoje nossa aula vai ser sobre reino protista. Falando de doenças, nós vamos explicar um pouquinho mais agora sobre as doenças causadas por protozoários. Lembrando que uma parte das doenças causadas por protozoários podem ser evitadas com saneamento básico, esgoto canalizado, água bem tratada e algumas outras formas de higiene pessoal. Porém, algumas outras precisam de combate ao vetor. Lembra que eu falei lá na aula de vírus, né, que o vetor é o busão, é aquele que vai carregar o agente infectante. Então, se você combate o vetor, que geralmente é um inseto, você vai prevenir essa doença. As doenças que nós vamos tratar são amebise, leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas e malária. A amebise é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Geralmente causa diarreias fortes e a transmissão é dada por água e alimentos crus contaminados. Então é importante a higiene tanto pessoal quanto com os alimentos nesse caso. Nós temos a leishmaniose, que é causada pelo protozoário do gênero Leishmania. Nós temos dois tipos de leishmania que podem causar a doença, mas não vem ao caso agora falar qual que é qual. O importante é falar que o vetor dela é o mosquito palha, o Phlebotomus. Ele vai ser responsável por transmitir essa doença para o outro. Lembrando que eu falei lá na aula de vírus, que o vetor é como se fosse o busão, como se fosse apenas o transporte desse indivíduo infectante de um hospedeiro para outro. O mosquito não é o causador da doença. A leishmaniose ela pode acometer animais, principalmente cachorros e gatos, e o ser humano. Nós temos dois tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral. A leishmaniose tegumentar é chamada também de úlcera de Bauru por causa dessas feridas que ela dá na pele, dessa ulceração, essa abertura, essa ferida aberta. E nós temos a leishmaniose visceral, que ela faz esse mesmo tipo de lesão, só que dentro do seu corpo, dentro dos órgãos. A leishmaniose é uma doença crônica e no Brasil existem atualmente 6 espécies de leishmania responsáveis pela doença humana. E trata-se de uma doença que acompanha o homem desde tempos remotos, desde tempos antigos. Nós temos casos de 200 anos atrás. E tem um aumento no número de casos e ampliação da ocorrência sendo atualmente encontrada em todos os estados brasileiros. Estima-se que entre 1985 e 2003 ocorreram aproximadamente 523.975 casos, e a sua maior parte nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, principalmente por causa das condições de saneamento e da pobreza que existe nessas regiões. E essa doença ela não é só unidirecional, ou seja, não acomete só o homem ou só o cachorro. Nesse caso aí, o mosquito pode levar a doença para qualquer um desses 3 hospedeiros que vocês estão vendo aí. É importante, então, a gente fazer o tratamento dessa doença, que ela é tratável, apesar de não existir uma cura 100% garantida. E é importante também fazer a prevenção do aparecimento dessa doença na sua casa, levando seu cachorro para fazer o controle da presença dessa parasitose nele. E se tiver, não precisa sacrificar, galera. É só tratar. O tratamento é um pouquinho caro, mas nada o suficientemente caro para um membro da família, né? E um dos mais leais que a gente vai ter. Então, cuidado com seus bichinhos, hein? No ser humano também a doença é tratável. E uma vez extinta, acabou, não tem problema. Mas é sempre bom manter os focos de mosquito inexistentes e colocar aquela coleirinha que afasta o mosquito do cachorro, para evitar assim a transmissão para o seu cachorro de cachorros da vizinhança. Passando agora para a toxoplasmose. Ela é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii e a transmissão ela se dá através de ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente carne, viu galera? Então toma cuidado aí com a carne mal passada. E também nós temos o contato com fezes de animais domésticos contaminados. Mas o animal doméstico não quer dizer o animal da sua casa, mas sim animais domesticados, como gatos e cachorros. Muitas vezes a toxoplasmose é assintomática, mas podem aparecer sintomas em recém-nascidos que as mães estão contaminadas, tá? E em pessoas com saúde debilitada também é perigoso dar um problema maior. Para prevenir isso daí é interessante a gente cuidar bem da nossa higiene pessoal, tomar cuidado na hora de se alimentar, na hora de beber água, para não estar com as mãos sujas nesse momento. E também é bom você cuidar da caixa de areia dos seus gatos ou então do canil para fazer a higiene adequada e não deixar que essa toxoplasmose possa ser passada para frente. Então nós vamos agora para a doença de Chagas. A doença de Chagas ou mal de Chagas ou chaguismo até é uma infecção causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos no Brasil como barbeiros.
Quando o barbeiro ele vai se alimentar, o barbeiro é hematófago, ele se alimenta de sangue, o trato digestivo dele é pequenininho, então quando ele chupa o sangue da pessoa, ele vai defecar ao mesmo tempo. A pessoa vai sentir uma coceira no local e geralmente vai esfregar as fezes contaminadas em cima da picada, fazendo com que o tripanossoma entre mais fácil no corpo. Uma vez dentro do corpo, nós temos vários sintomas que podem ser causados através do mal de Chagas. Nos primeiros anos, a fase aguda ainda, os sintomas são geralmente lentos, um pouco mais que o inchaço nos locais de infecção. À medida que a doença progride, durante até 50 anos mais ou menos, os sintomas vão ficando graves e crônicos, assim como insuficiência cardíaca e desordens no sistema digestivo. Ao se alojar no local determinado, esse protozoário vai causar um crescimento desse órgão. Pode acometer o coração, fazendo a cardiomegalia, pode ocorrer no baço, causando a esplenomegalia, pode causar no intestino, que vocês estão vendo aí embaixo, causando a enteromegalia, e até mesmo no fígado, causando a hepatomegalia, o que atrapalha o funcionamento desses órgãos, visto que eles são de um tamanho e se aumentar eles vão ficar pressionados lá dentro do corpo. Se não tratada, essa doença crônica é muitas vezes fatal. Os tratamentos com remédio, hoje em dia, eles ainda são muito ineficazes. E eles têm efeitos colaterais muito grandes. Esse barbeiro ele dá muito em casas de pau a pique, que são aquelas casas feitas com barro e madeira. Tem muitas frestas. Então, geralmente também essa doença vai acometer locais onde não tem muita infraestrutura, onde tem mais pobreza. Por enquanto, o mal de Chagas não tem cura, viu, pessoal? Então, cuidado. E por fim, nós vamos tratar da malária, finalizando a parte de doenças do reino protista. A malária, ou paludismo, que é uma doença infecciosa aguda ou crônica e vai ser causada por protozoários do gênero Plasmodium. Esses protozoários são transmitidos pela picada do mosquito do gênero Anopheles e ele tem que estar contaminado para fazer isso e tem que ser a fêmea. Lembrando que o macho desses mosquitos, desses pernilongos, geralmente eles são frugívoros, eles não são hematófagos. A malária ela mata cerca de 3 milhões de pessoas por ano, que é uma taxa comparável apenas à da AIDS. É a principal parasitose tropical e uma das mais frequentes causas de mortes em crianças nesses países da região tropical, principalmente a região amazônica e a África. E ainda segundo dados da OMS, a malária mata uma criança africana a cada 30 segundos. E muitas que sobrevivem a casos severos, elas vão sofrer danos cerebrais graves e irreversíveis, tendo muitos problemas de aprendizagem e cognitivos. Essa doença vai causar febres altas e intermitentes, chamada também de febre temporã. O ciclo se dá da seguinte forma: a malária vai entrar no corpo, vai infectar células do fígado e do sangue. A partir do momento que essas células são destruídas, tem uma liberação em massa de plasmódios no sangue e é desencadeada a febre. Nesse momento da febre é que o mosquito vem. Com o protozoário no sangue, ele chupa o sangue da pessoa e com isso ingere também o protozoário, o parasita, carregando esse protozoário para um novo hospedeiro. Pessoal, vocês viram que essas doenças aí de protozoários, elas não são tão comuns assim, então não precisa ficar desesperado achando que se aparecer um mosquito na sua casa vai te contaminar. Principalmente esses que são de ambientes um pouco mais de tipo de interior, esses ambientes que são um pouco mais não urbanos, um pouco mais de periferia, assim como a doença de Chagas e malária. Então, galera, sabendo isso daí, é importante a gente ficar atento às prevenções, porque essas doenças, apesar de não serem tão comuns muitas vezes no nosso dia a dia, elas são muito capazes de pegar, principalmente as doenças que são relacionadas a centros urbanos. Então é isso, galera. Ficamos por hoje aqui. Espero que tenha sido de valia para vocês. Se você achou esse vídeo interessante, curte aí, compartilha com o pessoal que você gosta. Não deixe de inscrever no canal para receber todos os vídeos, todas as aulas que chegarem o mais rápido possível. Um abraço e até mais! Agora vamos praticar, que está no final da página 13. A primeira questão: como é transmitida a malária? Vocês vão lá no início do texto, né, que vocês já leram esse texto, e vocês vão ver que está falando como é transmitida essa doença e vocês colocam a resposta. Pergunta 2. Como é chamado o protozoário causador da doença de Chagas? Vocês vão lá também no texto que fala sobre doença de Chagas e vocês vão colocar o nome do protozoário causador. Lembrando que a gente já fez, né, no começo do ano, como escreve um nome científico. Então, vê se vocês conseguem recordar sobre isso. 3.
Qual é a forma mais comum de transmissão da giardíase? Então, vocês também vão lá no texto sobre giardíase e vocês vão responder essa questão. Na pergunta 4, cite as formas de prevenção da giardíase, também está ali no texto. Está fácil de responder. Agora, nós vamos para a atividade complementar, que é a apostila do Universitário 2. Vocês receberam agora, por esses dias, essa apostila. Quem não recebeu, vai lá na escola, né, entrega todo o seu material que precisa, né? E se não pegou a apostila, tá? Vai lá buscar. Lembrando que essa atividade, ela tá na página 7 e é o exercício número 1. Então, vamos lá. Qual é a principal diferença entre os procariontes e os protistas? Então, quando nós vimos no início do ano, nós também falamos nas apostilas, qual a diferença de célula procarionte e eucarionte. Aí vocês vão ver qual é o tipo de célula do reino protista. E vocês vão escrever procarionte, tá? É o tipo de célula assim, assim, assado. E o protista tem célula do tipo, tá? E vão escrever ali. Pergunta, depois na página 8, o exercício é o 5, tá aí a pergunta número 5. Procure saber o motivo pelo qual o percevejo, né, o transmissor do Trypanosoma cruzi, também chamado de chupança ou procotó, recebe o apelido de barbeiro. Se vocês forem no texto da doença de Chagas, lá na página 13 da nossa apostilinha 3, vocês conseguem responder por que ele recebe o nome, né, o apelido de barbeiro. Então, vão lá nessa apostilinha, né, que a gente está trabalhando aqui, não na apostila do universitário, ela também tem, mas aqui está mais fácil. Vocês conseguem responder. Tá? A pergunta número 9, vocês vão fazer somente a letra A. Então, veja, qual é o enunciado na Unesp aí. Determinado candidato a prefeito, ele prometeu que se ele ganhasse, se ele fosse eleito, faria uma grande ampliação da rede de esgotos e do tratamento de água de sua cidade para erradicar. O que é erradicar? Para acabar ou diminuir a incidência de doenças de Chagas e de malária. Ele realizou a sua promessa, mas falhou parcialmente em seu intento, na sua intenção. Entretanto, conseguiu erradicar a amebíase. Tá? Qual a explicação biológica para? Letra A, a falha apontada. Então, ele não conseguiu. Ele falou que ele ia fazer, né, ampliação de rede de esgoto, tratamento de água, para diminuir a doença de Chagas, ou acabar, né, erradicar a doença de Chagas e de malária. Como se transmite a doença de Chagas e de malária? É por meio da água contaminada? É através do esgoto? Tá? No fim, ele fez essa ampliação e ele acabou erradicando a amebíase, né? Então, o que vocês vão fazer? A falha apontada. Vocês vão falar sobre como é a transmissão da doença de Chagas e de malária. Como transmite? A doença de Chagas é transmitida através da... e continua. E da malária através da... Tá? Então, ele não depende do quê? Da promessa que ele fez aí, tá? Se vocês, né, a hora que vocês fizerem atividade, tirem foto, coloca no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem ali. Quem não tem, pede para ser adicionado, né? Fala lá na escola, pede para ser adicionado, a gente tem esse grupo. Tira foto, né, da atividade que vocês fizeram e a gente vai corrigindo. Ou eu depois, mais tarde, coloco a resposta, tá? Beijos, até a nossa próxima aula.